Mas tem uma aqui que eu não vou deixar de fazer. É o Marcelo Ribeiro. Bispo, como posso restaurar a minha fé? Aí ele elogia, sabe as palavras do senhor. A gente restaura a fé para começar se envolvendo com a coisa certa. Porque se a gente perdeu a fé, a Paulo fala, né? Lutei a boa luta, corri a corrida que foi proposta e guardei a fé. Então, se a gente guarda a fé, é porque a gente pode perder a fé. Se ele fala isso, que a gente guardou a fé, quer dizer que a gente pode perder. Então, por que perdeu? Com o que ele se envolveu? Com quais pessoas? Com quais situações? Com quais influências que ele se envolveu? Talvez ele parou de ouvir a palavra, talvez ele parou de se envolver com a fé e foi se envolver com notícias, com más notícias. Então, o primeiro ponto é tomar essa decisão. O que eu vou escolher acreditar? Se você olhar para homens, você vai se frustrar. Se você quiser perfeição dentro de uma igreja, né, uma coisa é ter problemas, outra coisa é ter falta de caráter, desonestidade, é de outra coisa. Mas se ela tem problema com um obreiro, com um membro, com um irmão da igreja, ela não pode culpar Deus, porque as pessoas são falhas. Então eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. Então, a maneira de restaurar a nossa fé, o primeiro passo é esse. Eu me voltar para Jesus. Eu parar de me envolver com coisas secundárias. Busque em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas à sua vida. Deus sabe que a gente precisa. Ele fala, ó, quem você se preocupa aí com o que vai comer, com o que vai beber, isso é coisa de ímpio. Olha para os passarinhos, olha para as flores. Ou seja, o seu pai que está no céu sabe o que você precisa. Então ele sabe o que ele precisa. Mas ele quer que a gente se relacione com ele. Para que Deus precisa de mim? Para nada, eu preciso dele. Então por que Deus nos criou? Para ter um relacionamento com ele. Então a partir do momento que ele decide ter um relacionamento profundo com o Senhor, investir a vida dele nisso, ele vai começar, ele vai ver, Deus adora dar experiências para a gente. Ele se abre para Jesus, ele pede ajuda ao Senhor, ele vai ver o dia a dia, a maneira como ele dorme, como ele fala, mudanças sutis, que quando ele se der conta, ele vai, nossa, olha, já faz tantos dias que eu não falo assim, que eu durmo bem, que as coisas são diferentes. Por quê? Porque ele se envolveu, ele começou a olhar para a coisa certa. Todo mundo estava envolvido com o gigante que a gente estava falando. Davi estava envolvido com Deus. Quem que é esse incircunciso? Quem que é esse cara sem aliança aí para ficar humilhando, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, tudo é o foco. Uou. E aí, a gente fica observando os papéis de cada um na sociedade, né, bispo? Porque ele fez cada um a sua espécie. E essa espécie influencia os pares da mesma espécie. E quando... Eu já vou explicar isso. Olha só, quando a gente olha o tanto de projeto incrível que tem lá no Ministério Mudança de Vida, é natural você inspirar, motivar, ativar o ser humano. Mas quem vai se conectar mais com você? Quem tem normalmente os mesmos desafios. E quando a gente fala de homem, né? Quando a gente fala de mulher, cada um vai influenciar ali muito mais a sua espécie. E, gente, tem um ministério incrível lá no Mudança de Vida, que são os 300 Valentes. Eu adoro esse trabalho. E olha, eu estou há muitos anos trabalhando com igrejas e eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu quase não vejo trabalho com homens, né? De homens. É verdade, tem muito com mulheres, né? É verdade. Comum, mulheres, crianças, Dorcas, né? Que Ministério de Doação Social. Servir. Agora, com homens, eu tô curiosa, viu? Mais do que vocês, pessoal, que tá ouvindo a gente aqui. Como que esse projeto começou e de fato, onde que chega a extensão disso? Olha, tem uma pesquisa que uma vez eu ouvi, que quando o filho aceita Jesus, eu acho que é em torno de 10% da família que vai para Jesus. Nossa. Quando é a mulher, a esposa, se eu não me engano, cerca de 30%. E quando é o homem, 90% da família vai para Jesus. Então, o papel do homem na sociedade, assim como da mulher, né? A gente vive num tempo que parece que é competição. Não, o Senhor nos fez para sermos um só, não para sermos metade, não dois.
Porque se tem uma carne que divide, você vira a metade, então você fica fraco. Uou. Então a gente fica forte quando está unido. Então essa sociedade toda bagunçada distorceu essas coisas e muitas famílias permitiram isso. Muitos homens se ausentaram do seu papel e infelizmente as mulheres tiveram que assumir coisas, né, para não deixar a coisa também descontrolar. E acabou descontrolando por conta, vai invertendo tudo, né? Então esse trabalho é um trabalho justamente desse resgate da masculinidade, justamente com o maior exemplo que a gente tem, que é Jesus. A isso que tanto se fala de coisa tóxica, essas coisas, não, vai para Jesus. Esse é o ponto. Jesus era firme, Jesus era convicto, Jesus falava sério, falava verdade, mas também era amoroso. Abraçava as pessoas, estava com o povo, ou seja, um homem protege, um homem, ele cuida, ele tem valores, aquele que sai com várias, tá, isso daí não é homem, isso daí é moleque ainda. Então, o homem de Deus, é isso que nós trabalhamos, ele é um homem que ama Deus, ele ama sua família, ele é um profissional de excelência, ele não é preguiçoso, ele não joga a responsabilidade nas outras pessoas, ele assume o papel dele e ele faz isso com uma construção sólida. Então ele assume o papel dele no casamento, ele assume o papel dele de liderança na empresa. Então é isso que nós precisamos. E esse trabalho é tão incrível que eu gosto tanto dele justamente porque eu não me via como uma pessoa para esse trabalho. Não? Não. Por que não? Porque eu sempre... porque tudo que a gente trabalha nesse projeto é justamente... Por que eu gosto tanto? Porque eu cresço com ele. Porque quando a gente começou, e hoje como a gente está, com a quantidade de homens que começaram e hoje como a gente tem fluído, por que uma coisa cresce? Porque tem havido progresso, tem havido resultado. Uma coisa cresce quando ela tem resultado. Então eu cresço com isso, eu cresci. Então eu era fechado, eu era passivo, eu tinha várias deficiências que eu não me via, mas uma decisão que eu tomei já há muitos anos é de eu vou dizer sim para as coisas. Então, em vários momentos da minha vida, eu tive esses rompimentos sem me sentir preparado, sem me sentir apto para aquilo, mas eu vou crer no Senhor, eu vou crer que Deus vai me capacitar. Então, assim, eu não me considerava para isso, não me considerava um exemplo para poder dizer isso. Porque eu estou muito longe do exemplo de Jesus, mas eu quero chegar lá. E é isso que a gente trabalha. A gente não trabalha para você ganhar dinheiro, a gente não trabalha para você o seu casamento ser maravilhoso num primeiro momento. A gente trabalha para você se parecer com Jesus. E Jesus estava sempre buscando a Deus. Jesus tinha credibilidade, por quê? Porque tinha caráter. Então, quando a gente tem caráter, a gente constrói um relacionamento abençoado. Quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem as bênçãos de Deus, ou seja, tudo vai fluindo do mesmo ponto de relacionar-se com Deus. Uou!